Lucas capítulo 7, dos versos 11 até o versículo 17, irmãos. Diz assim a palavra do nosso Deus, com reverência. Eu leio, os irmãos acompanhem. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Até aqui. Irmãos, eu quero usar o versículo de número 11, de 12, a título de introdução. Depois dos versos 13 até o 17, então, desenvolvi 3 pontos para que nós trabalhemos à medida que o sermão avance. E os 3 pontos que eu quero trazer para a igreja como ensinamento é que Jesus, Deus que visita seu povo, ele se identifica com o sofrimento humano, transforma situações mortas e provoca reações na vida das pessoas. Então, à medida que a gente vai avançando aqui na homilia, no sermão, a gente vai vendo esses 3 pontos. Mas perceba você que já no versículo 11 nós temos aqui algo muito bem decidido da parte de Jesus, porque não é dito que ele passaria por Naim, é dito que ele dirigia-se a uma cidade chamada Naim. Até parece que Jesus sabia o que estava por acontecer, não é? Porque era o destino dele, a cidade de Naim. E a cidade de Naim é curioso porque significa algo deleitoso, algo agradável. Ou seja, é algo que transmite serenidade, paz. A gente poderia até imaginar aqui a cidade de Naim um ambiente tranquilo, um ambiente de descanso da alma. Isso é o que significa a cidade de Naim. No entanto, Lucas nos aponta aqui, nos apresenta o oposto de paz. Totalmente. Ele nos apresenta aqui um quadro diferente de um lugar, de um ambiente de serenidade. Naim, uma cidade pequena, Jesus está chegando na cidade, está saindo um cortejo, uma mulher viúva, alguém que já havia perdido o marido, agora também perde o seu único filho. Então, irmãos, enquanto o nome da cidade sugere aqui algo agradável para nós, o que se vê é dor, o que se vê é luto, o que se vê é desespero. Sai um cortejo fúnebre do filho desta viúva, a mãe chora, a esperança é sepultada e uma multidão, aqui diz a palavra de Deus, está junto com a viúva. Então é uma cena lamentável. É uma cena lamentável. A narrativa, meus irmãos, nos ensina que nem mesmo os cenários mais agradáveis da vida nos isentam de enfrentarmos lutas, perdas e vales profundos. E a vida, irmãos, às vezes parece Naim, um lugar que deveria ser de descanso, mas de repente vira o caos. De repente a nossa vida é marcada pela dor. Mas temos uma boa notícia. A boa notícia do texto é que o cuidado de Deus não depende de cenários favoráveis, nem de circunstâncias ideais. A provisão e a graça de Deus, irmãos, não se mede pelo que sentimos, mas pela presença do próprio Deus na circunstância, na situação. Onde Cristo chega, Ele traz direção, Ele traz sustento, Ele traz consolo, Ele traz compaixão, Ele traz restauração. E a vida nunca mais permanece a mesma, nunca mais permanece igual. E este é o grande tema, irmãos, dessa passagem aqui. Deus visitou o seu povo. Quando Deus visita, Ele traz vida onde há morte, esperança onde havia desespero e adoração onde havia apenas lágrimas. Todos estavam ali,
chorando pela morte daquele menino. Portanto, meus irmãos, neste fim de tarde, início de noite, gostaria de meditar com os irmãos no Deus que visita o seu povo. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver que o Deus que visita o seu povo, ele se identifica com o sofrimento humano. Veja o versículo 13. Nos é dito assim: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore, não chores. Irmãos, nós temos aqui no início do versículo 13 um encontro nada usual. É um encontro do divino com a dor humana, com a necessidade humana. E veja, meus irmãos, quando a nossa dor, quando a tua dor, a minha dor é colocada diante de Deus, se encontra com o divino, a dor não é mais apenas dor. A dor passa a ser um instrumento de compaixão do Mestre, um instrumento como é que eu posso dizer? Acaba sendo um veículo que atrai a atenção de Jesus. Quando a nossa dor, o nosso sofrimento se encontra com o divino, ela se torna um objeto de compaixão de Deus. E veja que interessante, porque no versículo 13 é dito, vendo-a o Senhor. E essa palavrinha Senhor, nós devemos dar destaque a ela, porque é Kyrios no grego, é como se fosse Yahvé do Antigo Testamento. Ou seja, não foi um encontro do médico com a dor, não foi um encontro de uma curandeira com a dor, não foi um encontro qualquer com uma outra pessoa que está passando por algum tipo de sofrimento. Foi o próprio Deus encarnado que encontrou aquela mulher. E a dor dela. Foi Deus, viu aquela mulher. E a palavra de Deus diz que quando ele a viu, ele se compadeceu. Irmãos, se nós pudéssemos entender a profundidade disso. Deus se compadeceu. Isso significa que ele viu o âmago daquela mulher. Ele foi nas entranhas, ele sentiu as entranhas daquela mulher. A dor que ela estava sentindo. O Senhor, Criador daquela mulher, viu a dor que ela estava sentindo, meus irmãos. Foi um olhar carregado de misericórdia. E o verbo indica exatamente isso, uma compaixão profunda. Compaixão significa, irmãos, sentir a dor de outrem, sentir a dor do outro. E quando a gente está falando do Senhor que sentiu a dor da outra pessoa, isso ganha muito mais profundidade, irmãos. Muito mais profundidade. Cristo sentiu a dor daquela mãe, ele percebeu o desespero do seu coração, ele conhece a alma dela, o que estava se passando no coração, na alma dela, por dentro. Isso significa, meus irmãos, que Deus se importa conosco. Deus se importa com a tua dor. Ele não está alheio. Porque Deus se identifica com a nossa dor. Ele sentiu dor. Ele sabe o que é padecer. Ele sabe o que é sofrer. Não há dor mais profunda que você sinta ou já sentiu que ele não se identificou com ela. E aí Jesus diz: não chores. É um imperativo. Não chores. Mas não é uma repreensão. Jesus não está dizendo para ela, tipo, olha, mulher, não chores porque já não tem mais o que fazer. O menino está morto. Ele não vai levantar do caixão. Pare de chorar. Levanta a cabeça. Sacode a poeira e continua a vida. Ele não está repreendendo a mulher. Quando ele diz não chores, irmãos, esse não chores está carregado de compaixão. É como se ele estivesse dizendo, mulher, não chores porque eu estou aqui.
Não chores. Eu decidi agir. Pare de chorar. É nesse sentido, meus irmãos, que Jesus está dizendo, não chores, é uma palavra de cuidado. Ele decide agir. Irmãos, a presença de Cristo Jesus transforma o sentido da nossa dor. Veja, muitas vezes Ele não vai nos tirar a dor, mas vai transformar o sentido da nossa dor. Onde Ele chega, Ele nunca vai ignorar o nosso sofrimento, as nossas lágrimas. Ele nunca vai ignorar. Ele vai acolhê-las, todas elas, porque Ele visita a nossa dor. E quando Ele visita a nossa dor, irmãos, a nossa dor é transformada pelo seu amor. Continua doendo, mas por alguma razão nós sabemos que essa dor é passageira. Por alguma razão nós suportamos essa dor. Por alguma razão a gente aguenta aquela dor, porque é na fraqueza que nós somos fortes. É quando nós estamos debilitados, é que nós sentimos o agir de Deus no nosso coração. É quando a gente desiste de nós mesmos, que nós percebemos a ação de Deus no nosso coração, mesmo doendo, mesmo sofrendo. Queria fazer uma aplicação deste ponto aqui. Irmãos, vejam bem. Essa mulher, ela não pediu pelo milagre. Percebam? Ela não pediu pelo milagre. Ela não expressou, não esboçou nenhum tipo de fé para que Deus pudesse realizar um milagre na vida dela. Talvez ela nem soubesse quem era Jesus. Jesus foi movido por pura graça. Por livre graça, Ele decide enxugar as lágrimas daquela mãe, meus irmãos. E talvez alguém possa estar assim hoje. Alguém possa estar como essa viúva aqui. Sem forças para pedir a Deus, sem palavras, até mesmo para orar, sem ânimo para acreditar. Talvez você se pareça firme por fora, inexorável, mas por dentro seu coração está em frangalhos. Por dentro seu coração está fraco. Talvez você tenha perdido algo precioso. Talvez você não tenha mais sentido a alegria, aquela alegria que um dia você irradiava no rosto. Não é mais a mesma? Você não sente mais aquela alegria? Você não tem mais esperança no amanhã? Talvez você que era tão determinado, tão corajoso em fazer as coisas no outro dia, você já perdeu as esperanças. Já não quer mais avançar. Perdeu o sentido da vida. Irmãos, talvez existam áreas da tua alma que pareçam sepultadas. Como o filho dessa viúva aqui, meus irmãos. Eu quero lhe dizer, o mesmo Senhor que visitou aquela mulher, Ele vê você, Ele conhece você e Ele se compadece de você. Ele não ignora a sua dor. Ele não expressa a sua lágrima. E, meus irmãos, quando ele diz, não chores, ele não está minimizando a dor dela. Assim como ele também não minimiza a nossa dor. O que ele está fazendo é afirmar a sua presença. Não chores é porque eu estou aqui. Eu vou cuidar de você. A minha graça vai te sustentar. E a minha soberana intervenção vai acontecer na sua vida. Por isso, meus irmãos, mesmo que nós choremos, enfrentemos lutas e derramemos lágrimas, a nossa esperança deve estar em Cristo Jesus. E não somente neste mundo, mas no porvir. Nós devemos caminhar na certeza de que virá o dia em que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Onde não haverá mais dor, onde não haverá nem luto, mas plena alegria, perene alegria na presença do Senhor eterno. O Deus que visita o seu povo, irmãos, Ele entra no sofrimento humano. Ele nos acolhe.
Ele nos consola e Ele nos transforma. Louvado seja Deus por sua palavra. Segundo ponto, meus irmãos, o Deus que visita seu povo transforma situações mortas. Veja comigo o verso de número 14. É dito assim: chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Versículo 15. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Então veja, depois de Jesus consolar a mãe do menino, dizendo, não chores, Jesus agora ele se volta para a causa da dor da mãe. Ele se aproxima do esquife, ele toca o esquife, algo que para os judeus tornaria alguém impuro, mas Jesus ele não se torna impuro, muito pelo contrário, ele vence a impureza. Antigamente, no contexto judaico, quando algum morto tocava, uma pessoa tocava um morto, aquela pessoa ficava impura, mas com Jesus não, porque ele vence a impureza. Na verdade, o que acontece é a vida quem toca a morte, não a morte quem toca alguém que está vivo, porque Jesus é a vida. Foi Ele que tocou a morte não tocou nele. Isso, meus irmãos, nos faz lembrar de pelo menos 2 casos, porque alguém, quem sabe, pode pensar assim, mas teve profetas no Antigo Testamento também que ressuscitaram pessoas. Nós temos o caso de Elias e nós temos o caso de Eliseu, o caso de Elias com a viúva de Sarepta e Eliseu com o filho da sunamita. Mas, irmãos, aqui há uma diferença extremamente essencial, porque tanto os profetas Elias quanto Eliseu, eles oraram para que aqueles meninos ressuscitassem. Jesus ordenou. Eu te mando, eu te ordeno, levanta-te. Eles dependeram do poder de Deus. Jesus manifesta o poder de Deus, porque ele não é apenas um profeta, meus irmãos. Jesus é o Senhor da vida. Ele é o Senhor da vida. Então Jesus diz para o jovem, veja que ele dá ordem para o jovem. Jovem, levanta-te, eu te ordeno, levanta-te. Irmãos, a palavra de Cristo entra em lugares onde nada mais poderia entrar. E quando a palavra dele entra onde nada mais poderia entrar, aquilo que está morto ganha vida, irmãos. É a palavra de Deus. É a palavra do nosso Senhor. E o jovem se levanta, diz a palavra de Deus, versículo 15. Ele começa a falar e Jesus então entrega o menino para a mãe dele. Irmãos, onde tudo parecia terminado, Deus começa a escrever uma nova história, e é assim que Deus faz na minha e na tua história. Quando parece que as coisas estão acabadas, quando parece que está tudo terminado, quando parece que tudo foi abandonado, quando parece que não tem mais vida, Deus faz tudo novo. Tudo novo. A última palavra é de Deus, não é nossa. É de Deus, irmãos. Ele sabe. Ele é a vida. Ele é o Kyrios. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, meus irmãos. Queria fazer uma aplicação para os irmãos também. Veja, meus irmãos, Jesus ele continua sendo o Senhor que tem toda a autoridade sobre tudo aquilo que parece morto. Corações frios, que não sentem mais aquele desejo ardente de louvar o Senhor, de querer o Senhor. Ele vem com a autoridade dele, ele transforma isso. Aqueles que perderam ou diminuíram a sua fé na vida, a sua esperança, quem sabe, foi sepultada por alguma razão, por algum trauma, por algum drama, por algo que você enfrentou ou está enfrentando. Famílias quebradas, alegria sufocada. Irmãos, nada, vejam bem, nada é definitivo quando Jesus chega. Nada. Quando ele chega, ele transforma tudo. Aquilo que estava seco ganha vida. Aquele inverno começa a ter dias de verão. As coisas começam a florescer nas nossas vidas. Porque Jesus quer assim.
Porque a tua dor se encontrou com Jesus. Porque o nosso sofrimento se encontrou com Jesus. Então a nossa vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. E percebam algo precioso aqui, meus irmãos. É Jesus quem se aproxima, é Jesus quem toca no esquife e é Jesus quem restaura. E não é assim que Jesus fez comigo e com a sua vida? Nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, conforme Efésios capítulo 2, versículo 1. Foi Jesus que se aproximou de você. Foi Jesus que viu a tua dor. Foi Jesus que tocou o teu coração e descortinou ele. Estava aquela bagunça. Você estava confuso, cheio de incertezas na vida. Não sabia para que lado correr. E Jesus vem e toca no seu coração, toca na sua mente. E ele restaura a sua vida. Ele resgata você. Ele troca as tuas vestes. Ele te dá uma nova canção, ele te dá um vinho novo. Ele começa a transformar a sua vida. Ele começa a te dar alegria perene, alegria verdadeira. Você começa a ver sentido nas coisas, sentido na vida. Isso é maravilhoso, irmãos. Só Jesus pode fazer isso. Nesse sentido, meus irmãos, veja bem, a graça não é barata. A graça, meus irmãos, ela não é um espetáculo para impressionar. A graça de Jesus não é simplesmente eu vou ressuscitar, eu vou transformar, eu vou mudar a sua vida, vou mudar a sua história. Não, não se trata disso, meus irmãos. Se trata de redenção, nova vida. Se trata de salvação real, mudança real, tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. É mudança real, você está indo numa direção e aí Deus te toca e você muda 180 graus. É totalmente diferente, irmãos. A graça de Deus faz isso, nos humilha, nos constrange, porque Ele nos toca e nos dá vida. E nós deixamos a nossa vida para que a vida de Cristo se manifeste na nossa. E nós passamos a viver verdadeiramente neste mundo, com os olhos brilhando, esbugalhados, porque a graça de Deus nos alcançou. Tudo ganha sentido, tudo ganha cor. Louvado seja Deus por isso, meus irmãos. A graça de Deus, ela restaura realmente o nosso coração. Ela é concreta e ela é relacional, porque ela faz com que nos voltemos para o Senhor, para Deus. Cristo não está aqui apenas devolvendo o filho para essa mulher. Veja, irmãos, eu quero que você entenda. O que ele está fazendo aqui é dizer que ele é a vida. Ele não está devolvendo apenas o filho para aquela mulher. O que ele está dizendo quando ele diz não chores e levanta-te, é que eu sou a vida. Eu sou a vida. Nesse sentido, ele não está apenas, então, devolvendo a dignidade, o amor, a esperança, a vida para aquela viúva. E também para aquele menino. O que ele está dizendo é, eu sou a dignidade. Olha para mim, eu estou aqui. Eu sou o amor. Eu sou a esperança. Eu sou a vida. Não, é uma felicidade imensa. O filho foi ressuscitado. Mas a mulher também precisava de ânimo. Ela precisava também ser restaurada. Todos aqueles que estavam em volta precisavam também serem restaurados. O que ele está dizendo ao fazer aquele milagre é, olhem para mim. Olhem para mim. Eu sou a vida. Irmãos, o que precisa ser ressuscitado na sua vida? O que precisa, irmãos, ser restaurado na sua vida? O que está morto na sua vida? O que você deixou morrer? Quais os planos que você deixou morrer na sua vida? Por que você perdeu a esperança em projetos tão bonitos? O que tem impedido de você continuar? Quais áreas da sua vida foram paralisadas por alguma razão? Que você deixou espinhos crescerem ali no seu coração e sufocou. Quais relacionamentos precisam do toque de Cristo na sua vida, meus irmãos?
Ouça a voz do Senhor hoje dizendo, ouça a voz do Senhor por meio da sua palavra e diga para esses sonhos, para esses projetos, para aquilo que está sufocando o seu coração e tem impedido de que retorne à vida. Ouça Deus falando, levanta-te. Levanta-te, ressuscita. Agora nós devemos saber, irmãos, que essa resposta daquilo que talvez, aquele projeto que você esconde, que está escondido no seu coração, está lá arrefecido, que precisa do brilho de Cristo, nós devemos saber que isso é resposta de uma consciência que sabe que Deus é que está visitando. Não é na tua força, é na força de Jesus Cristo, que toca a sua vida, que restaura o seu coração. Por isso, irmãos, o Deus que visita o seu povo, em segundo lugar, ele transforma situações mortas. Creia nisso. Creia nisso. Olhe para Jesus. Em terceiro lugar, o Deus que visita o seu povo, ele provoca reações na vida das pessoas. Vejam os versos 16 ao 17. Diz assim: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Irmãos, veja, depois do milagre realizado por Cristo Jesus, Lucas ele nos informa aqui que todos foram tomados de temor, todos ficaram possuídos de temor, é o que diz aqui a palavra de Deus. Veja, não foi apenas uma euforia, um entusiasmo ou uma curiosidade. Eles foram tomados de reverência. De reverência, meus irmãos. Eles perceberam que não estavam diante de algo comum, mas diante da manifestação do poder de Deus. Irmãos, o temor verdadeiro para com Deus nos conduz à verdadeira adoração. Quando nós sabemos diante de quem nós estamos cultuando, esse temor no nosso coração vai nos conduzir a uma verdadeira adoração, porque nós reconhecemos que Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é a vida, meus irmãos. Então eles glorificaram a Deus, diz a palavra aqui. Queridos irmãos, quando Deus visita, Ele não apenas muda as circunstâncias, mas Ele desperta corações. E eu creio que esse é o principal objetivo de Deus visitar, certamente. Não é apenas a cura, não é apenas nos livrar da dor, mas é para transformar o nosso coração, é para conduzir o nosso coração à adoração na direção certa, a Ele. A Ele. É isso que Ele faz. Então Ele desperta o nosso coração produzindo louvor. E o povo então declara aqui no versículo 16 ainda: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Irmãos, eles reconheceram que algo diferente aconteceu ou estava acontecendo. Eles perceberam que Deus estava agindo no meio deles. Mas ainda assim, eles não compreendiam, meus irmãos, de que Deus era que estava agindo. Eles não compreendiam ainda quem era Jesus que estava agindo. Eles não conseguiam discernir que Jesus não era apenas um profeta, que era o próprio Deus que estava visitando eles. Porque é dito, um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Eles não compreendiam que Ele era o próprio Deus visitando o seu povo em pessoa. Aí diz a palavra de Deus aqui no versículo 17 que a notícia se espalhou. A notícia se espalhou, foi divulgada então a notícia aqui. E quando Deus visita o seu povo, irmãos, a obra de Deus não fica restrita. Quando Deus visita o teu e meu coração verdadeiramente, nós não ficamos apenas com a informação de que Jesus nos visitou para nós mesmos. Nós começamos a testemunhar de Jesus.
Nós queremos contar quem é Jesus. Nós queremos anunciar quem é Jesus. Agora lembre quando Jesus lhe tocou pela primeira vez. O que você mais fazia na vida? Era falar a respeito do amor de Cristo Jesus, porque Ele libertou o teu coração. Estava latente dentro de você quem era Jesus, o que Ele fez por sua vida. Você cantava, você adorava, você louvava, você falava com todos e com tudo que havia à sua volta. E aquilo vai, com o tempo, arrefecendo. Vai se tornando comum. A visita de Jesus já não impacta mais. Já não nos espanta mais. Meus irmãos, quem tem um encontro real com Cristo não permanece neutro. O agir de Jesus provoca reações. Temor santo, reverência, admiração, louvor e testemunho. O problema é que Deus, muitas vezes, Ele continua visitando o seu povo. De que forma? Pela palavra, pela adoração, na graça diária, todos os dias. Você de alguma forma percebe que Deus está ali juntamente com você. Mas o seu povo não se espanta mais com o visitante. É algo comum, virou comum, não se admira mais, não se maravilha mais, não reverencia mais a Deus como deveria. Talvez o vemos ele como um grande profeta, mas não como Deus que nos visita. E a gente cai ajoelhados em reverência a Ele. E entregamos completamente as rédeas de nossa vida em suas mãos, como Deus quer. Meus irmãos, toda vez que abrimos a Bíblia, Cristo nos visita. Toda vez que nos reunimos aqui no culto como estamos agora, Ele está presente. E toda vez que experimentamos a sua graça, Ele está agindo entre nós. A pergunta, irmãos, que nós devemos fazer é como nós estamos reagindo à sua visita. O que eu vou fazer com essas informações amanhã ou depois do culto? Como que eu vou responder vivendo a minha vida por fé agora a respeito de que eu sei que Ele me visitou e Ele me visita e Ele está comigo? Qual vai ser minha reação? Como eu vou responder a Ele? Um temor filial mesmo? Reconhecendo que Ele é meu Pai, que Ele é o meu Deus, que Ele é o meu Senhor? Ou vou continuar assumindo a minha própria vida e fazendo com que eu mesmo resolva os meus problemas, cuide da minha dor, cuide da minha vida? Como que eu vou glorificar a Deus, sabendo que Ele me visitou, que Ele me tocou, que Ele parou um cortejo para me salvar? Às vezes a gente não percebe o que Deus fez, irmãos, para te salvar, para me salvar. Ele parou a agenda soberana dele, divina, para nos livrar do pecado, para nos livrar da morte eterna. Ele mexeu céus e terra, irmãos, para nos tirar do lamaçal de pecado, para que nós não venhamos a conduzir as nossas vidas, mas deixemos para Ele. Como nós vamos testemunhar dele, irmãos, agora? Vamos viver acostumados, sem nos surpreender com Jesus Cristo em nossa vida? É Jesus Cristo. Jesus Cristo consola. Jesus Cristo isso, Jesus Cristo aquilo. Mas nunca me entrego de verdade. Nunca debruço meu coração ante a cruz de Cristo e confio plenamente. Irmãos, nos entreguemos completamente a este Deus, meus irmãos. Completamente. O Deus que visita o seu povo. Deus que visita o seu povo, meus irmãos, se identifica com o sofrimento humano. Ele se identifica com o teu sofrimento. O Deus que visita o seu povo, Ele transforma situações mortas. E o Deus que visita o seu povo, Ele provoca reações nas pessoas. Qual vai ser a nossa reação?
Que o Senhor, meus irmãos, reacenda em nós o santo espanto, que lembremos do milagre realizado em nosso coração. Certamente, ao fazer isso, não nos restará outra resposta senão agir com reverência viva e um ardor de testemunhar, porque Deus continua visitando o seu povo. Eu queria concluir dizendo que nós aqui chegamos ao final deste texto aqui e nós voltamos àquela cena inicial. Veja, uma viúva caminhando ali pela cidade de Naim, saindo da cidade para enterrar o seu único filho, carregando não apenas um corpo, mas certamente também o desespero de uma vida destruída, porque ela já não tinha marido, ela já não tinha filho, ela não teria como se sustentar, não teria os seus provimentos, certamente ia ficar a vida dessa viúva ia ficar muito mais difícil, muito mais difícil. Os sonhos dela foram encerrados, estava sem esperança no futuro, mas veja, naquele caminho de lágrimas dessa mulher, Jesus entrou na história dela. Jesus pode entrar na tua história. Jesus entra na nossa história. Ele vê a nossa dor, assim como ele viu a dela. A palavra de Deus diz, versículo 13, vendo-a, ele se compadeceu. Ele vê a nossa dor, ele se compadece também da nossa dor. E ao fazer isso, ele não nos deixa do jeito que nós estávamos ou estamos, mas ele age. Ele age. Nós vimos que quando Jesus chega, ele transforma, ele consola corações, ele ressuscita situações mortas, assim como ele restituiu aqui a vida deste jovem. Ele provoca reações nas pessoas, como nós vimos também, porque ninguém que experimenta verdadeiramente Cristo Jesus permanece indiferente. Meus irmãos, que Jesus Cristo possa continuar tocando o nosso coração, assim como ele fez nesta noite. E ele fará isso, irmãos, porque Jesus, a palavra de Deus, diz que ele é o mesmo ontem, hoje, e ele será para todo sempre. Ele continua enxugando lágrimas, ele continua tocando as nossas dores, ele continua ressuscitando aquilo que parecia perdido. Fé, família, relacionamento com Deus, esperança, alegria, comunhão. E ele continua chamando cada um de nós a reagir diante da sua presença, com reverência, com fé, com gratidão e com testemunho. Então, meus irmãos amados, a pergunta final para a igreja é: o que em sua vida precisa ser tocada por Jesus ou tocado por Jesus? O que? Onde você precisa que Jesus diga: não chores e levanta-te. Pare de chorar. Agora levanta-te. Qual área da sua vida precisa dessa orientação de Jesus Cristo? Meus queridos irmãos, que não saiamos daqui apenas admirados pelo que Jesus fez com essa viúva, esse ato, esse milagre dele, essa história que nós vimos aqui, mas que nós permitamos que o mesmo Jesus que visitou Naim visite hoje o nosso coração, visite hoje o nosso lar e visite hoje a nossa fé. Deus em Cristo, meus irmãos, nos abençoe. Amém.